Obrigado você, querido. Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus. Coisa boa estarmos hoje, último domingo do mês de outubro, em que nós encerramos esse Outubro Rosa, esse mês dedicado às mulheres, à precaução, à prevenção, ao cuidado que vocês devem ter com os seus corpos, para apresentá-los a Deus como um sacrifício agradável e assim serem abençoadas por isso. E eu quero pensar hoje com vocês, nesse tempo de reflexão que nós teremos, antes de irmos à mesa, de celebrarmos a ceia, que com Jesus é Outubro Rosa sempre. Com Jesus é assim que funciona. Jesus, ele não escolhe um dia, uma semana ou um mês específico no ano para cuidar da saúde daqueles que lhe são especiais. Jesus, ele se importa com os seus filhos a todo momento, e não importa aquilo que eles estejam passando, ele está pronto para ajudar, para socorrer e para fazer a diferença na vida das pessoas. Ele não deseja o nosso adoecimento, mas se ele acontecer, ele está pronto para nos dar o consolo, o amparo e a cura, pois ele sabe da nossa essência. O Salmo 103 já diz que ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e tudo em Deus é pedagógico. Ele tem propósitos eternos por detrás de tudo que aconteça com o filho seu. Olhando para as Escrituras e a palavra de Deus, o Novo Testamento, ela mostra algo muito especial. Ela mostra que Jesus se importou muito com as mulheres. E como ele se importava com as mulheres, ele dispensou um tratamento todo especial para as mulheres em todo o seu ministério de pelo menos 3 anos e meio em que passou aqui na terra. Reparem vocês, Jesus escolheu nascer de uma mulher, ser amamentado, criado e educado por uma mulher. Jesus, ele foi ungido por uma mulher, já preparando e pensando no evento que viria da sua morte e ressurreição posterior. Jesus, ele foi sustentado em seu ministério terreno de pouco mais de 3 anos, por mulheres, que cediam das suas economias, para que ele pudesse desempenhar aquele ministério, indo de um lugar para o outro, levando a palavra de amor. Jesus foi acompanhado na crucificação, em todo o caminho, enquanto não conseguia carregar a parte horizontal da cruz, por mulheres, dentre elas Maria e aquelas parentes, amigas que lhe eram mais chegadas, estavam com ele. Quando Jesus morre na cruz, mulheres prepararam o corpo dele para o sepultamento, mulheres sepultaram Jesus, e não é sem motivo que no domingo de manhã, ele ressuscitou primeiro as mulheres. Jesus, ele quer reconstruir a história da redenção, da salvação, mostrando o quanto as mulheres são especiais, o quanto as mulheres são a essência do cristianismo. Queridos, o cristianismo só está de pé nesta nossa geração porque tem mulheres nas igrejas. O dia que as mulheres abrirem mão dessa vida com Deus, não há mais o que se falar em cristianismo, pois as mulheres ainda funcionam e hão de funcionar como esteio, como ponto de equilíbrio no lar, que conduz inclusive para uma vida de adoração a Deus. Jesus se importou com as mulheres. Jesus fez muito por elas. Ele as acompanhou, as curou, porque a sociedade em que elas viviam era patriarcal, uma sociedade com boa dose de machismo, uma sociedade que não se importava muito para as mulheres. Mas Jesus, não. Ele cuidou, ele se importou, e com ele é Outubro Rosa sempre. Quero abordar com vocês 7 características que mostram Jesus se importando, cuidando das mulheres. E a primeira delas, Jesus, ele vai até vocês. Mulheres, creiam nisso. Quando vocês não puderem ir até Ele, quando vocês não tiverem condições físicas para irem até Ele, acreditem, Jesus vai até vocês. Olhando a palavra de Deus, especificamente lá em Mateus capítulo 8, caso você queira acompanhar aí com a sua Bíblia, nós temos o relato de uma história bem interessante, a partir do versículo 14 do Evangelho de Mateus.
Ele sabe exatamente o que cada uma de vocês necessita. Ele sabe exatamente o que vocês estão passando nesse exato momento. Ele sabe da sua dor, sabe da sua frustração, dos seus desejos, dos seus sonhos. Ele sabe o que exatamente você está precisando e não raras vezes Ele vai chegar inesperadamente até vocês. Era um dia muito típico, e Mateus vai retratar isso aqui no capítulo 8. Um dia muito típico no ministério de Jesus. Ele realizava uma obra, já partia para a próxima, não tinha tempo de descanso, e ele estava o tempo todo prestando atendimento às pessoas. Afinal de contas, Jesus foi o maior terapeuta que já existiu. Ele sabia como cuidar das necessidades que as pessoas tinham. Ele está no norte da Palestina, rodeado de pessoas que não dão o menor sossego para ele. As pessoas estão sedentas, estão carentes, precisando de uma ajuda. E ali tem gente com necessidade física, emocional, psicológica. Tem vários tipos de dramas naquelas pessoas. E Mateus registra que em meio a tudo isso, Jesus, ele reserva um tempinho especial. Enquanto ele está ali fazendo curas, trazem a ele uma pessoa doente, um leproso, e esse leproso é curado. Logo na sequência, trazem a ele a história de um servo de um centurião, e ele é curado. Pessoas vinham até Jesus e voltavam de Jesus com uma solução, com uma resposta, porque Jesus não deixa ninguém sem resposta. Mas também tem uma pessoa que foi até ele, não com as pernas, não com o veículo, e não carregada por ninguém. Mateus 8 mostra uma pessoa que foi até ele em oração, embora esse detalhe passe desapercebido no texto. Essa pessoa procurou Jesus em oração, e essa pessoa é uma mulher. Jesus mal termina aquelas curas, vai até a casa de Pedro, e chegando na casa de Pedro, ele se depara com a sogra dele, adoecida, passando por um estado febril. A palavra de Deus diz, versículo 14, assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, e não é uma coincidência, porque no reino de Deus não há coincidências. Ele tocou a sua mão, e a febre a deixou. Jesus sabia, como terapeuta eterno que é, que o toque físico, o olho no olho, o contato, o abraço, o quanto isso é importante, o quanto isso libera no corpo das pessoas neurotransmissores que fazem uma diferença enorme. As pessoas se sentem acolhidas, amadas, e Jesus toca na sogra de Pedro, e ao cair da tarde trouxeram muitos endemoniados. Simplesmente Jesus não teve um minuto de folga em seu ministério. E por que ele curou a sogra de Pedro? Porque Jesus sabe que doenças, elas roubam de nós uma coisa muito sagrada, que é a nossa dignidade. Adoecer geralmente traz em nós essa perda da dignidade. Como vai acontecer? Será que vai doer muito? Por quanto tempo eu passarei por isso? Será que eu serei rejeitada por conta do que vai acontecer? E quando o meu cabelo cair, como que as pessoas olharão para mim? E se eu tiver que passar por uma mastectomia, o que é que vão pensar? O que é que o meu marido vai pensar? E a gente alimenta todos esses dramas, esses medos, porque de fato é assim que acontece em nossas vidas. O adoecimento tira a nossa dignidade, e vem aquele medo. Eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero ser cuidado por ninguém, no sentido de dar muita dor de cabeça, muito trabalho. Não é assim que a gente espera que a nossa vida caminhe, que a nossa vida prossiga adiante. Mas Jesus, Ele vai até vocês, e mais, como segundo ponto, Ele não só vai, como Ele restaura a sua dignidade. Jesus não faz como as pessoas comuns fazem. Jesus não nos trata como as pessoas de carne e osso nos tratam, de jeito nenhum. Ele não trata vocês, mulheres, com desdém, não trata vocês com preconceito. E não importa se o cabelo caiu por causa da quimioterapia, não importa se você vai usar um turbante, um lenço, ou vai deixar o cabelo ao natural como está. Ele não importa com isso. Ele não importa se você vai usar uma peruca, se você está passando, porque Ele vai olhar para você de uma maneira completa. Ele não faz como as pessoas do mundo fazem. Pessoas olham com indiferença, Jesus não.
Jesus, Ele se importa. Jesus, Ele restaura a nossa dignidade. Deixe-me dizer uma coisa. Saúde é tão importante, e Jesus leva tão a sério esse trabalho, que Ele atribui a nós a responsabilidade pelo cuidado do nosso corpo. A vocês, mulheres, a responsabilidade por cuidarem bem daquilo que Ele deu a vocês, da habitação do Espírito Santo. A gente pensa que saúde é ausência de doença. Não é. A Organização Mundial da Saúde, lá na década de 40 do século passado, já definiu que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. E eu acrescento, o quarto e mais importante item, é um estado de bem-estar social, sim, é um estado de bem-estar mental e físico, também, mas é um estado de bem-estar também espiritual. Quando uma dessas 4 áreas rui, desaba em nossa vida, as demais também caem, todas elas juntos. Por isso, campanhas de conscientização são tão importantes. Por isso, nós precisamos lembrar de cuidar do templo do Espírito Santo, de fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu, porque uma patologia física provoca e pode desencadear patologias espirituais, mentais, e nos deixarem em dúvida sobre quem verdadeiramente Deus é, sobre exatamente como Deus trabalha em nosso coração. Mas Jesus não coloca esse peso sobre o ombro de vocês, mulheres. Em meio a esse desejo de cuidar bem da nossa saúde, nós falhamos. E Ele sabe o quanto vocês, mulheres, enfrentam os seus dramas, jornada dupla, tripla, os cuidados e os medos que vocês têm com os filhos. Será que eles estão bem? Como será que eles estão agora na fase adulta? Eles vão crescendo e a preocupação parece que acompanha a estatura e o crescimento deles. Ele sabe dos dramas. Às vezes você olha para o marido e pensa, olha, ele parece que não liga para nada, parece que ele não se importa, parece que ele não se preocupa, mas homens são diferentes. Eu diria até na forma de se preocupar, mas ele sabe o quanto vocês se importam, o quanto vocês se preocupam. Ele conhece o seu coração e Ele sabe que na tentativa de acertar, vocês erram. Vocês querem dar o melhor para os filhos, mas às vezes o melhor não era daquela forma. Ele conhece o seu coração. Então, queridas, perdoem-se quando vocês errarem, peçam perdão, libertem-se de todo esse peso. O David Wong, eu recitei no livro uma frase muito interessante que ele disse, que quem erra espera ouvir 4 coisas na vida, e eu acredito muito nisso. Primeiro, espera ouvir, você está perdoado. Eu te perdoo por aquilo que aconteceu. Gente, essa frase é fundamental. Se você já perdoou alguém pelo que esse alguém fez, o que aconteceu, também diga isso para essa pessoa. Diga para a pessoa, você ainda é útil. Você continua precioso, continua valioso. Não foi porque errou que o seu valor foi diminuído na minha vida. Você caiu por conta disso ou daquilo. Aponte o caminho para essa pessoa e diga a ela, mude o foco para você não cair de novo. Olhe diferente para que isso não aconteça com você de novo. E Jesus fez isso tantas e tantas vezes. Ele curou pessoas adoecidas, pessoas que sofriam fisicamente, sofriam nas suas almas, e Ele curou muitas pessoas, mas uma delas é muito especial a mim, e eu quero compartilhar com vocês. No terceiro ponto, na terceira característica de Jesus, para vocês mulheres, Ele olha para vocês, e Ele não olha como os homens do mundo olham. Ele olha se colocando no seu lugar, Ele olha com empatia, Ele olha conhecendo exatamente como está o teu coração, o que tem em você, e Ele faz isso com uma forma extremamente amorosa, que Lucas, o médico amado, o médico das mulheres, retrata de um jeito muito especial no capítulo 13 do Evangelho, que você pode acompanhar a partir do versículo 10. Jesus, Ele olha para vocês. Permitam-me contar a história que está narrada aqui no Evangelho de Lucas. Era um sábado normal, um sábado como qualquer outro sábado.
Pessoas descansavam, pessoas tinham seu tempo de tranquilidade, algumas reservavam o tempo para as práticas religiosas. É claro, aqueles que eram judeus mais ortodoxos, que praticavam ali a religião. Eles iam para as sinagogas e ali eles cultuavam a Deus do jeito que eles acreditavam ser o jeito certo. Naquele dia, Jesus foi a uma sinagoga. Entrou naquele lugar e ali Jesus começou a se ocupar daquilo que ele mais fazia: ensinar. Ele está ensinando, ele está falando àqueles homens que estão sentados ali e ouvindo cada uma das suas palavras. Enquanto ele faz aquela pregação, aquela mensagem, ele para, olha na porta, na saída, e ele percebe algo que o fez parar a prédica, a homilia, a pregação. Jesus percebeu uma coisa que deve ter mexido com toda aquela plateia. Todos devem ter olhado para trás, imaginando o que é que ele tinha visto. Mas ele viu algo que chamou a atenção dele. O que Jesus viu? Uma mulher. Não uma mulher atraente, como nós poderíamos pensar. Ele olhou e viu uma mulher. E a mulher andava encurvada, ou como dizem popularmente, emborcada. A mulher estava completamente doente, deformada. O pior, ela estava há 18 anos naquela condição. E pior ainda, o motivo da sua doença era espiritual, possessão demoníaca. Era como se aquela mulher carregasse o mundo nas costas, carregasse arrobas de peso sobre os ombros, e ela andava encurvada de tal maneira que ela chamava a atenção de todo mundo. Era um quadro aterrador, daqueles que você olha e corta o seu coração de pena. Jesus olhou para aquela mulher já não aguentava mais passar por tudo aquilo, ser humilhada, envergonhada e passar por aquela dor. Mas o outubro rosa dela chegou o momento dela passar com o médico dos médicos, com o terapeuta dos terapeutas, e ter a sua vida completamente restaurada. O problema que Jesus percebe não é nem tanto a doença daquela mulher, mas a frieza daqueles homens que não se importavam com ela. O relato nos mostra que essa mulher, sábado após sábado, ela ia até a sinagoga. Ela não entrava, já que ela não podia, porque ela era mulher, mas ela ia até a porta, porque ela acreditava que naquele lugar se falava de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Ela acreditava que naquele lugar algum homem iria sair, tocar nessa mulher e pedir a Deus pela saúde dela, pedir a Deus para expulsar aqueles demônios dela. E ela ia há 18 anos, sábado após sábado, aguardar para receber essa cura tão necessária na vida dela. Mas aquele povo era frio, uma frieza espiritual terrível. O sábado era mais importante do que as almas das pessoas. Eles a conheciam de vê-la tantas e tantas vezes ali, mas não fizeram nada, eles não se importaram nada com ela. E isso nos traz uma lição importante. Permita-me dizer isso para vocês, mulheres, e a nós homens e maridos que aqui estamos. Mulheres, não esperem que os outros cuidem ou olhem pela sua saúde. Faça isso você. Mulheres, cuidem da sua saúde, façam o autoexame. Se vocês podem, tenham um convênio médico da melhor qualidade que você possa ter, mas tenha um convênio médico, procure ajuda médica, invista na sua saúde. O carro novo pode esperar, a casa nova ou a pintura nova pode esperar, não tem problema. A viagem pode esperar um pouquinho, mas a sua saúde, a sua dignidade, não. Então cuide da sua saúde, invista em vocês, cuidem, façam atividades físicas, cuidem do seu corpo, alimentem-se de maneira adequada, durmam uma qualidade de sono boa, que restaure vocês. Coloque seu corpo mais na horizontal, não espere o AVC te convencer disso, não espere o infarto te convencer disso, faça isso agora, desacelera um pouquinho. Como tantos dizem, a louça pode esperar um pouquinho, o pano no chão ele pode esperar um pouquinho, sem neuras, mas cuide da sua saúde. Só não pode esperar muito também, né?
que aí fica ruim. E tenham bons contatos sociais. Vocês precisam rir mais, precisa juntar uma rodinha para rir bastante, para falar banalidades, futilidades da vida, para extravasar, para terem bons contatos, porque isso alimenta o nosso corpo, isso faz bem, e é incrível como a história ela é cíclica. Aqueles homens não se importavam com elas. Talvez hoje, tem tantos de nós homens que passamos pela vida de olhos fechados, nós passamos pela vida sem se importar com elas, e ainda achamos, isso aqui é compromisso delas, é responsabilidade delas, elas é que têm que fazer. Eles pensavam assim, e o motivo era clássico, ela era mulher, além de ser mulher, estava doente, e além de ser doente, era possessa. 3 coisas que nenhum homem daquela época ia dar o menor valor. Ela era indesejada e ninguém chegaria perto dela, senão para escorraçá-la, para dizer: sai daqui, aqui não é seu lugar, aqui você não precisa estar. Será que mudou muito em 2000 anos? Não mudou. Hoje as pessoas ainda desprezam o outro pela cor da pele que essa pessoa tem, ainda desprezam as pessoas pela diferença econômica que eles têm, e ainda hoje as pessoas desprezam os outros, simplesmente por serem mulheres. E vocês sabem do que eu estou falando. Quantos em nossa sociedade olham para vocês simplesmente como um pedaço de carne, olham para vocês como alguém a ser encantada, possuída, para logo depois desprezar e partir para a próxima? Afinal de contas, o número é mais importante que a qualidade. Esse é o mundo lá fora, mas Jesus não trata vocês assim. Jesus não olha para vocês por aquilo que vocês podem dar, mas simplesmente por aquilo que Ele pode fazer. Ele olha para a sua vida. Jesus parou tudo, olhou, e com os seus olhos Ele alcançou ali aquela mulher que estava sofrendo, aquela mulher que passava por um quadro aterrador. Ele se coloca no lugar dela, e Ele vai curar essa mulher. E curando essa mulher, Ele também trata com a alma daqueles homens, porque ali, gente, era um bando de gente doente, ela fisicamente e eles espiritualmente, pessoas que precisavam do contato de Deus, da mão de Deus sobre a vida delas. E Jesus, no sábado, Ele vai fazer isso. E se você observar no versículo 12 de Lucas, capítulo 13, vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. Mas percebam um detalhe, não era só a doença física, a possessão demoníaca. Essa mulher tinha carências afetivas. Reparem o versículo 13: e impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. A importância do toque, a importância da atenção. Há quantos anos? Pelo menos 18. Ninguém chamava essa mulher para nada, para vir a lugar nenhum. Há pelo menos 18 anos ninguém ousava tocar nessa mulher, pois ela era, digamos, uma figura repulsiva aos olhos preconceituosos daquela geração. Mas ela foi curada de corpo, ela foi curada de alma, porque Jesus tem um olhar empático. Esse olhar dele é válido até hoje. Ele está hoje a passear, a percorrer pela terra, procurando a quem abençoar. Ele continua a olhar pela vida de cada um de nós. E a palavra de Deus diz, que os olhos do Senhor, eles contemplam toda a terra, procurando aquele de coração que seja dele, para ele abençoar. Pertença a Jesus, mulheres. A vocês que nos acompanham em casa, pertença a Jesus e deixe que os olhos dele te vejam. Deixe que os olhos dele alcancem os seus e façam a diferença, porque com Jesus é outubro rosa sempre. Mas outra característica, não é só que ele olha para vocês, ele se importa, e se importa demais com vocês. Em outra ocasião, ele vai quebrar um paradigma muito interessante.
A história é muito conhecida. Jesus está andando e uma multidão o acompanha, fazem um verdadeiro corredor para que as pessoas não tivessem acesso a ele, não conseguissem chegar, mas em meio ao desespero, todos querem tocar em Jesus, querem falar com Jesus e querem de alguma maneira ter uma cura, ter uma ajuda. E em meio àquela multidão, uma pessoa vai chegar até ele. E essa pessoa, uma mulher que tinha uma fé inigualável. Há 12 anos ela era doente. Lembrando, ela era mulher e por ser mulher ela era rejeitada socialmente. A sua doença envolvia perda de sangue, o que era algo completamente impuro aos olhares judaicos. Então aquela mulher gastou tudo que tinha, ficava isolada, como se fosse uma leprosa. Ela não era bem vista, onde quer que ela estivesse. Então ela se escondia. Mas um belo dia, ela ouviu dizer que Jesus estava passando, que Jesus é médico, que Jesus é terapeuta. Ela ouviu dizer que Jesus é Deus e ela cria em Jesus como Deus. Ela sabia que Jesus se importava com ela. E essa mulher, em meio a todas as dificuldades, o outubro rosa dela chegou. Ela vendo ali Jesus, ela se esfrega aqui, ali, tenta se aproximar e em dado momento ela consegue esticar a mão, passar em meio àqueles homens e tocar em Jesus. Essa história é tão linda que os 3 evangelhos sinóticos a retratam, para mostrar o quanto essa história é impactante. Essa mulher vivia envergonhada, preocupada, se escondendo e sabia que se fosse reconhecida, muito possivelmente sofreria algum ato de violência para não estar ali onde ela estaria. Ela precisava de cura física, mas precisava também de cura emocional. Ela era uma mulher invisível, ninguém olhava para ela. Quando ela toca em Jesus, Jesus para a caminhada, vira para as pessoas e diz: quem foi que me tocou? Ele não quer expô-la, constrangê-la, colocá-la numa situação difícil, muito pelo contrário, ele quer enaltecer a fé daquela mulher, mostrando para aqueles homens o que é um amor verdadeiro. Ele pergunta: quem me tocou? Cada um olha para o outro, e a mulher levanta a mão humildemente e diz: fui eu, Senhor, quem te toquei. Quando essa mulher aparece na cena, Jesus a usa como exemplo de fé, como testemunho de uma fé verdadeira diante de todas aquelas pessoas. Jesus foi tocado discretamente pela mulher que não queria ser vista, pois se sentia tão isolada. Mas Jesus percebeu, porque o que tocou as vestes de Jesus não foram só as mãos dela, foram a fé dela. A fé dessa mulher tocou Jesus, a mesma fé que Ele coloca no teu coração. A mesma fé que vai te prevenir de adoecimento, mas é a mesma fé que vai te ajudar a superar o adoecimento quando ele acontecer. É a mesma fé que vai consolar teu coração, que vai sustentar a tua vida e que vai te dar condições de passar por isso glorificando a Deus, de passar por essas etapas dando glórias a quem merece, a quem vai cuidar de você e vai se mostrar como um pai amoroso que te ama, que te protege, que te cuida. Essa mulher pôde sentir isso quando ela tocou Jesus pela fé, e o texto de Marcos, capítulo 5, verso 34 diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Jesus restaurou completamente a saúde, a vida social, emocional e espiritual daquela mulher, porque Jesus se importa com vocês. Ele se importa com vocês, mulheres. E assim como ele foi tocado pela fé daquela mulher, deixe-o ser tocado pelas suas orações, deixe-o ser tocado pelos seus clamores, deixe-o ser tocado pelas suas dúvidas, pelas suas frustrações. Deixe Jesus ser tocado até pelas suas lágrimas, se necessário for, porque com Jesus é outubro rosa sempre. Ele está disponível para tratar. E uma quinta característica importante de Jesus: Ele escuta vocês. Não importa quantas 1000 palavras por dia vocês mulheres precisam falar, Ele vai escutar uma a uma.
Ele quer ouvir vocês. A maior característica de Jesus, eu entendo, eu falo bastante disso no livro, está ligado à escuta, a capacidade de deixar você falar, de deixar você contar o que te aflige, o que você duvida. No adoecimento é muito normal duvidarmos até que Deus existe, até de que Deus seja bom ou não, porque nos deixou passar por tudo aquilo. Mas Ele quer escutar cada um de vocês. Na relação com Deus é necessário abrir o coração. Permitam-me comentar só uma frase de Rubem Alves, finado, teólogo, filósofo aqui da nossa região. Rubem Alves, ele disse algo muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. E ele completa: eu não aprendi isso nos livros, eu aprendi prestando atenção. Ele conta uma cena comum e triste. Todos reunidos alegremente no restaurante, pai, mãe, filhos, um falatório alegre. Na cabeceira da mesa, a avó, com sua cabeça branca, silenciosa, como se não existisse, como se não tivesse ali, como se fosse um fardo que alguém carregou até aquele lugar. Não é por não ter o que dizer que ela não falava porque não tinha quem quisesse ouvir. É o silêncio dos velhos. E eu aprendi que as pessoas procuram terapeuta, não necessariamente por causa da dor que sentem, mas por ter alguém que as escute, por ter alguém com que elas possam falar sem julgamento, sem represália, sem se colocarem superiores a ninguém. As pessoas não pedem para ser curadas exatamente de uma doença, mas para serem escutadas, porque quem quer cura, fala, e o falar elimina a dor, pelo menos a dor da solidão. Jesus escuta vocês, falem com Jesus, não importa o que, não importa quando. Se o sono for embora na madrugada por conta das múltiplas preocupações, pelas dores dos muitos esforços durante o dia, falem com Jesus, aproveitem esse momento para conversar com Ele. Se pessoas não nos ouvem, Jesus sim, e Ele apresenta uma sexta e penúltima característica: Jesus consola vocês. Ele ama tanto vocês, que Ele consola os seus corações. E é claro que tudo isso se aplica a nós homens, se aplica a todo filho de Deus espalhado nessa terra. Todos passam por aflições, queridos, todos nós passaremos por aflições. Isso não é uma promessa futura, é uma constatação presente. A aflição faz parte da vida do cristão, e Jesus, quando uniu os seus apóstolos, em uma das muitas vezes, Ele fez questão de virar para eles e falar para eles: olha gente, eu passarei por dificuldades, vocês passarão por perseguições, tempos difíceis virão, preparem-se para os dias ruins, nos dias bons, preparem-se para os dias de dificuldade, agora em que os dias são bons. Então aproveite, viva a sua vida com intensidade, com alegria, sempre debaixo da bondosa mão de Deus e da sua palavra. Jesus virou para eles, certa feita, pertinho já de ser preso, Ele falou: vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, vocês ficarão tristes. Ele conhece a alma humana como ninguém, com uma precisão ímpar. Mas depois de fazer isso, Ele virou para eles e Ele consolou aqueles homens. Ele disse: aguardem, no mundo vocês terão aflição, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e ninguém poderá tirar de vocês a alegria da minha presença, a alegria da minha salvação. Paulo disse isso em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Nada,
nem ninguém, nem essa vida, nem as riquezas e os prazeres, nem as dificuldades, nem a morte, muito menos potestades, forças ocultas, nada nos separará do amor de Cristo, porque Jesus pagou caro pela vida de cada um de nós, e Ele valoriza muito a vida de cada um dos seus filhos. Para fechar esse momento falando de consolo, eu quero só comentar de uma mulher que para mim ela é retumbante na palavra de Deus. A única mulher em toda a Bíblia, em toda a história, que não teve uma dúvida de que Jesus fosse Deus. A única mulher que andou, que respeitou, que caminhou com Ele na convicção de que Ele era Deus, porque todos os outros duvidaram disso. Maria era a única pessoa na terra que tinha 100% de certeza que Jesus era divino. E mesmo assim, ela acompanhou seu filho até os últimos momentos de vida humana. Ela chorou e ela sofreu por ele, e no final, ela esteve lá no Gólgota, como um verdadeiro baluarte de fé e esperança, dando a ele, na condição humana, a força emocional que ele necessitava, para suportar aquele momento de tanto sofrimento. Quem estava lá? Uma mulher. Quem estava lá? Maria, a sua mãe, cuidando daquele filho que lhe era tão precioso. Como vocês mulheres são maravilhosas, como Deus é gracioso, de colocar vocês nesse mundo, de criar vocês, e de abençoar vocês com as bênçãos eternas. E eu termino essa noite, falando com você, talvez da maior das características de Jesus. Jesus interage com vocês, então fale com Ele, Ele se importa, Ele vai até você, mas não deixe de interagir com Jesus. Jesus, Ele interage comigo, com vocês, por meio da oração. Até a ciência moderna já se rende a reconhecer que a oração tem um poder terapêutico, tem um poder curativo na vida das pessoas, ainda que deem outros nomes para ela, mas na prática é oração. A oração carrega muitas vantagens, mas principalmente, mulheres, o sentimento de pertencimento, de saber que vocês não estão sozinhas, que vocês pertencem ao Deus que não te humilha, mas que te ama, a um Deus que te guia, que cuida de vocês. Então orem, e a oração verdadeira é a oração gritada, clamada. A oração verdadeira é aquela que você rasga o coração e abre mão das formalidades, é aquela oração em que você simplesmente fala para Deus o que Deus quer ouvir, que você conta para Ele tudo que está no seu coração. Recentemente, aconselhando um casal muito querido, a esposa, ela passou por câncer, mas ela tem um adoecimento psicológico, ela tem uma luta tão grande, ela sabe que os médicos disseram que psiquiatras que não tem cura, ela melhora, piora e vai até o fim da vida assim. Mas ela me contando que há umas 2 semanas, ela chegou em casa, e ela estava sozinha, trancou as portas, trancou as janelas, mesmo com o calor, trancou tudo, para não ser interrompida por ninguém, nem por filhos, nem pelo marido que pudesse chegar. E ela sentou, bateu a mão no sofá e falou assim: Jesus, senta aqui, que eu quero conversar. Como eu nunca fiz, eu quero conversar. Eu quero falar o que eu sinto. Eu quero te contar por quê que eu te amo há tantos anos, te sirvo há tantos anos, e essa doença não sara. E vira e mexe eu fico mal, eu fico ruim, eu sofro, dói, eu castigo a minha família com isso. Senta aqui, eu quero conversar. E ali, segundo ela, por mais de 2 horas, ela vomitou tudo. Ela falou o que tinha que falar. E ela contou isso para mim num tom de arrependimento de ter feito isso, dizendo assim: pastor, aquele dia eu não conseguia orar, por isso que eu falei. Eu virei para ela e disse: você que pensa, talvez aquele dia foi a primeira vez na vida que você orou de verdade. Foi a primeira vez que você entendeu quem é Deus, que você entendeu o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa e o quanto Ele está pronto para ouvir, porque a oração é gritar a sua dor, oração é gritar a sua frustração. É Outubro Rosa, mulheres. Façam terapia com Jesus regularmente. Marquem a sua sessão de terapia todos os dias com Ele. Consultem-se com Ele todos os dias, todos os momentos. Vivam uma vida
diante de Deus, diante de Cristo, porque com Ele é outubro rosa sempre. Acreditem em seus corações, Jesus ama vocês, Jesus cuida de vocês. Vão para suas casas e não esperem o próximo mês de outubro do ano que vem para cuidarem de vocês e para celebrarem a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. É outubro rosa hoje, é outubro rosa amanhã. Que seja outubro rosa até Ele voltar para te buscar e levar para a eternidade com Ele. Amém? Convido você a orar, a fechar seus olhos, abaixar a tua cabeça, e nós vamos orar. Eu queria pedir para que os homens ficassem de pé e as mulheres sentadas, e que os homens se voltassem para onde tem uma mulher, a sua, quem estiver próximo de você. Eu queria que nós, como um ato de reconhecimento, um ato de carinho, de respeito e de amor pelo que elas representam, eu quero convidar cada um de vocês, homens, a estender suas duas mãos em direção de uma mulher, da sua, de alguém que estiver perto de você, e que você feche teus olhos, e que você ore a Deus pela vida dela. Feche teus olhos, coloque seus olhos somente na fé na pessoa de Cristo, e ore a Deus apresentando essa vida preciosa ao Senhor. Peça a Deus para prevenir adoecimentos, para Deus cuidar da saúde física e emocional dela. Mas peça a Deus também, caso ela esteja passando por uma dificuldade, para Ele trazer a cura que vem do céu, derramar da graça que salva, que perdoa, que liberta. Vamos orar por essas mulheres que são obras especiais das mãos do Senhor. E a você que está em casa, interceda por uma mulher, e a vocês mulheres, coloquem-se também diante do Senhor em oração. Deus, obrigado pelas mulheres que o Senhor colocou nesse mundo, e também, Deus, obrigado pelas mulheres que o Senhor colocou em nossa vida. Obrigado, Deus, primeiro pelas nossas mães, mulheres que se dedicaram, se sacrificaram, sofreram, ó Deus, por nossas vidas, mas hoje estamos aqui, Deus, fruto do que elas fizeram, fruto do que elas passaram, Deus, e eu te louvo grandemente, ó Pai, pelas nossas mães, nós que a temos ainda vivas. E também, Deus, te louvo por aqueles irmãos cujas mães já estão na glória, habitando com o Senhor. Deus, obrigado, Pai, pelas esposas que aqui estão presentes, pelas mães que aqui estão, por cada uma, Deus, que nos acompanha nessa mensagem, nessa noite. E eu peço, Deus, que o Senhor as abençoe. Se alguma mulher entre nós, Deus, precisa de cura, traga, Deus, a cura do céu. Se foi emocional, Deus, traga esse coração em tuas mãos, dê um abraço eterno e celestial nelas, ó Deus, para que se sintam acolhidas, pertencidas e amadas pelo Senhor nesse momento. Se é cura física, Deus, como médico dos médicos, use a medicina, Deus, use a medicação, Deus, e cure esse adoecimento, ó Pai. E se é consolo que alguma delas necessita, Pai, venha diretamente do céu e trate esse coração com amor, ó Deus. Nós entregamos, Deus, essas mulheres em tuas mãos, para que seja, Deus, outubro rosa em nosso coração, e seja outubro rosa todos os dias na vida delas. Te louvamos por isso e as consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, podem se sentar. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, pastor, pela oportunidade única de estar aqui.